Quero falar a vocês sobre a importância de você acordar cedo, de madrugada, para buscar a presença do Senhor. Porque a cada manhã nós estamos aqui no Go Six e nós acordamos de madrugada para buscar a Deus. Então, eu escrevi sobre isso justamente para pensar por que todos os dias é importante buscar a Deus, em especial de madrugada. Será que não poderíamos buscar a Deus qualquer outro horário? Será que há alguma coisa especial em buscar a Deus de madrugada? Bem, você lembra daquele ditado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Então, eu coloquei mais ou menos como título de minha mensagem: Quem cedo madruga, Deus ajuda, e essa madrugada, Deus quer falar com você. E por isso eu quero abrir o texto de Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Gênesis, capítulo 28, versículo 18, para falar sobre um homem que acordava de madrugada e buscava ao Senhor. Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 18 diz assim, ó. Vou colocar aqui. Versículo 18. Cadê meu óculos? Agora vocês sabem, né? Estou usando óculos, então eu preciso aqui para ler de perto. Gênesis 28, versículo 18 diz assim. Vamos lá. A coluna de Betel. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bem, aqui nós percebemos que o autor bíblico declara que de madrugada ele acordou, certo? E ele começou, Jacó levantou de madrugada e ele começou a buscar a Deus e orar ao Senhor de madrugada. Esse texto sagrado que eu li aqui para vocês, de buscar a Deus de madrugada, mostra Jacó se levantando e adorando a Deus de madrugada. E existe esse famoso ditado que eu li para vocês, eu coloquei como título de minha mensagem: Quem cedo madruga, Deus ajuda. De fato, a Bíblia ela é repleta, irmãos, de exemplos em que Deus cobra dos seus servos que comecem cedo o trabalho de buscar a presença do Senhor. Logo cedo, ainda de madrugada, Deus quer que as pessoas estejam buscando na primeira hora. Quando você acorda cedo, e eu quero propor isso em meu sermão, eu sei que o pessoal aqui do Gol Six acorda cedo, porque para vocês é muito cedo aí, né? Mais cedo ainda, né? Aqueles que vivem na América acordam mais cedo ainda. Mas penso que quando você acorda cedo, o dia ele acaba ficando mais longo. Você ganha mais tempo. Por quê? Porque você cedo já buscou o Senhor, já leu sua palavra, e agora você tem mais tempo para fazer as atividades que são necessárias para você. Quando eu percebo isso aqui, que Deus cobra dos seus servos que comecem logo cedo, ainda de madrugada, e quando você faz isso, o dia fica mais longo e dá para você produzir muito mais. Quando já começa o dia buscando de madrugada a Deus, essa madrugada você acaba recebendo força para manter os desafios, ou os desafios, né? Às vezes a gente não tem só um, os desafios da nossa própria vida. E nós começamos a ter força para vencer os desafios com a força do próprio Senhor que é dada a você.
Lembre-se que o sábio Salomão, ele nos traz também conselhos em seu livro de Provérbios sobre o que diz respeito à vida cotidiana. Você sabe que no livro de Salomão ele fala várias coisas e ele fala sobre a vida cotidiana, a vida do ser humano. E ele traz um alerta ao homem a pular cedo da cama, dizendo que o preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? É um questionamento que ele faz, porque ele traz a importância do ser humano acordar cedo. Quando, irmãos, nós nos levantaremos do nosso sono? Outro questionamento em Provérbios capítulo 6, versículo 9. Ô preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? E aqui ele fala: levante do teu sono. Mediante a esse conselho sábio que o rei Salomão aqui nos traz, dizendo que não deveríamos nós amarmos o sono para que não empobreçamos. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Provérbios capítulo 20, versículo 13. Vejam, irmãos, e eu trago aqui de forma introdutória alguns textos de Salomão, e vocês sabem que eu gosto do livro de Provérbios, e eu tenho estudado, buscado estudar o livro de Provérbios. Salomão fala especificamente que não deveríamos ficar muito tempo na cama. Deveríamos acordar cedo e buscar a presença do Senhor e buscar fazer as nossas atividades o quanto cedo for possível. Obviamente, você deve dormir as horas necessárias para que você tenha uma boa qualidade de vida e não fique com sono ao longo do dia. Mas, para isso, você também tem que dormir mais cedo de noite. E é por isso que os homens de Deus, eles tinham aqui o hábito de acordar de madrugada. E eu quero enumerar aqui alguns dos servos do Senhor que de madrugada acordavam. Por quê? Porque eu quero provar a vocês uma tese de que a cada manhã deveríamos nós aqui no Goal Six buscarmos a Deus. Mostrar para vocês a importância de nós, de manhã cedo, estarmos aqui no Goal Six e buscarmos a presença do Senhor. Por quê? Porque nós estamos seguindo como exemplo muitos homens da Bíblia. Por exemplo, Abraão, o nosso pai na fé, ele nos deixa um exemplo em tudo, obviamente, mas ele tinha um hábito de levantar cedo para ir ao lugar onde o Senhor ordenava. Gênesis capítulo 19, versículo 27, vem falando para a gente o que o pai Abraão fazia. Gênesis 19, versículo 27 vem falando o costume que ele tinha aqui. Versículo 27 declara o seguinte: Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Veja que Abraão de madrugada, ele acorda e ele faz o quê? Busca o Senhor. Lembra que há um texto bíblico que deveríamos nós buscarmos a Deus em primeiro lugar? Então, de madrugada seria o primeiro momento, o momento mais silencioso e precioso. Deveríamos colocar nas mãos do Senhor esse momento de busca a Ele. Por quê? Porque as outras coisas que a gente tanto quer, elas vão ser acrescentadas sobre nós. A importância, ainda dentro do livro de Gênesis, Gênesis 22, versículo 3, diz o seguinte. Gênesis 22, versículo 3. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos para vós. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Bem, aqui você percebe aquele famoso momento de Abraão se tornar o pai da fé, dele ter o seu único filho, esse chamado filho da promessa, e ele levar o filho para o holocausto. E o filho se configura aqui a ovelha que deveria
está sendo morta no holocausto. Mas Deus se apresentou a ele e mostrou uma ovelha a ele. E não precisou sacrificar o filho. Porém, Abraão mostrou a Deus que a fé de Abraão era tamanha que o filho não seria um impedimento para se manter fiel. Porém, a tese que quero provar dentro da minha mensagem é que, mais uma vez, Abraão, de madrugada, outro personagem bíblico, acorda de madrugada e vai fazer o trabalho do Senhor, buscar o Senhor. Não somente ele, mas seu filho e também os servos. É um fato de que a Bíblia também ela traz uma afirmação aqui que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e ele levantou-se pela manhã de madrugada. Quando ele escreve as palavras que Deus está falando para ele passar ao povo, ele o faz de madrugada e ele edifica um altar ao pé do monte com 12 momentos, né? 12 ali monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Nós percebemos mais uma vez a essa importância. E Êxodo 24, né? Você pula mais um capítulo da Bíblia, Êxodo 24, versículo 4, mostra justamente como foi que esse homem de Deus o fez. Êxodo 24, versículo 4 diz o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Bem, eu peguei na chave bíblica essa palavra de madrugada e fiz uma radiografia para mostrar aonde é que essa palavra de madrugada é inserida. E aqui eu percebo que esses grandes homens tiveram um hábito que trouxe o sucesso a ele. Eles eram estudantes da palavra, eles buscavam a Deus, certo? E ao mesmo tempo eles eram pessoas de oração. Eu penso que se você deseja ter sucesso espiritual, se você deseja crescer, e saiba, né? A nossa vida, ela pensa e divide-se em três partes: parte física, a parte mental e a parte espiritual. Nós sempre dizemos isso quando falamos sobre os livros de comportagem, quando nós falamos sobre a qualidade de vida do ser humano, de que ele tem a parte física, ele tem que comer bem, ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter exercício físico, mas ele também tem que cuidar das emoções, da mente, daquilo que alimenta a mente dele. Bons livros, bons filmes, se for o caso. Ele precisa cuidar de oxigenar o seu cérebro, de ter qualidade ali e também ele precisa cuidar da vida espiritual. Para cuidar melhor da vida espiritual, eu proponho às pessoas aqui do Goal Six de que você seja um irmão que estuda a palavra para você saber o que Deus quer e que também, como uma outra parte, você seja um irmão que ora ao Senhor, que o busca a cada manhã. Penso eu que se você tiver essas duas coisas, dificilmente você vai se afastar de Deus. Dificilmente você será um irmão fraco na fé. Por quê? Porque você é um irmão que está estudando a palavra para saber o que Deus quer para você e, ao mesmo tempo, você está em conversa com Deus, em comunidade com Deus, em comunhão com Ele, através da oração. Por isso, esses homens faziam isso e eles cresciam no mundo espiritual, e vocês podem ver que o nome deles ficou escrito para a história. Eles não foram esquecidos porque foram pessoas que buscavam a Deus de madrugada. E se você deseja marcar positivamente a vida do seu filho, a vida do seu neto, a vida neste mundo, você sabe que esse mundo é muito passageiro, então marque esse mundo com a sua presença através da luz de Cristo que vai irradiar, vai refletir em você, porque você está diante dele, buscando a ele. É por isso que esses homens, eles buscavam ao Senhor de madrugada. É por isso que eu proponho a vocês, eu faço esse corte em meu sermão, para que você busque a Deus a cada manhã. Venha, se possível, aqui ao Goal Six, mas que não seja só o Goal Six o ambiente da sua busca, mas que você coloque Deus como prioridade em sua vida. É por isso que é importante nós levantarmos cedo todos os dias para nós edificarmos o nosso altar de oração.
É por isso que nós temos aquele programa dos 10 dias de oração, né, que nós fazemos todos os anos na Igreja Adventista como um todo. Essa é uma proposta, uma iniciativa, um incentivo aos nossos irmãos a fazerem seus anos bíblicos, a buscarem a Deus de madrugada, de manhã cedo. Esse incentivo não deve se perder e ser somente no começo ali do ano, mas deve ser ao longo do ano. Por quê? Porque lembre-se do que falei a vocês nas minhas mensagens anteriores. Nós precisamos de uma bateria que se renova e que é infinita. Jesus Cristo, Sua palavra, Sua força e seu poder são essa energia infinita sobre nós. Lembre-se que nós não somos a fonte, nós somos um rio. E então Deus é a fonte da força, Deus é a fonte da bênção, Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte das águas. Então ele vai jorrar essa bênção sobre nós e aquele que está disposto a ser esse rio e abençoar, a ser abençoado e abençoar outras pessoas, ele vai desaguar em muitas pessoas e vai levar e vai ser um condutor de bênção. Então, quando você busca a Deus de manhã, você se torna, ao longo do dia, um condutor de bênção para muitas outras pessoas que não puderam fazer. Então, as pessoas vão olhar para você e vão receber bênçãos do céu porque você foi alguém que dobrou o joelho ao Senhor. É por isso que eu leio aqui que a palavra de Deus, ela traz uma declaração para a gente nessa manhã. Veja que Moisés levantou-se pela manhã de madrugada e subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as duas tábuas de pedra em suas mãos, como é declarado em Êxodo capítulo 34, versículo 4. Mais uma vez eu percebo que ele acordava que horas? O texto bíblico diz: de manhã, de madrugada. Precisamos escalar, irmãos, o monte da oração. Precisamos buscar ao Senhor em oração e da comunhão com Deus. Todos os dias nós precisamos buscar a presença do Senhor. É por isso que eu proponho que você escale esse monte aqui de forma figurada, mas o monte que Moisés escalou, através da oração. Deveríamos levantar aqui no Goal Six mais irmãos de oração. Pessoas, eu apelidei, né, das canelinhas de fogo. Coloque, querido irmão, o meu nome em oração. Coloque o nome das pessoas em oração. Quando você ora pelos outros, você pode pensar assim: ai, eu estou abençoando os outros. De fato, você está buscando Deus e você está pedindo para que Deus abençoe as outras pessoas, porque você está colocando eles na sua oração. Porém, o maior beneficiado é você, porque você está próximo do Senhor e você está indicando outras pessoas, mas é você que está próximo do Senhor e você será o maior beneficiado ao abençoar outros. Lembre-se que a Bíblia diz que melhor é quem dá do que quem recebe. Você lembra desse verso? Melhor é quem dá do que quem recebe. Por quê? Porque você está numa posição de poder abençoar. Você está numa posição de poder orar, de buscar, de poder ajudar. Então, melhor do que a posição de só receber. Digo isso porque, de fato, precisamos escalar esse monte logo cedo, de manhã, buscando a presença do Senhor. Lembre-se que a Bíblia também ela diz que levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Josué capítulo 3, versículo 1. Perceba que mais um outro líder, nós falamos de Abraão, nós falamos de Jacó, nós falamos aqui de Moisés, e agora um outro líder que toma conta do povo do Senhor, Josué. O que ele fazia? Acordava de madrugada e buscava a presença do Senhor. O líder deve sempre dar o exemplo ao povo que lidera. O líder deve dar esse exemplo. Meu pai dizia, né, que o exemplo ele arrasta, queridos irmãos. E se o exemplo arrasta, então o líder deveria buscar ao Senhor nas primeiras horas.
porque eu percebo que esses grandes homens que lideraram um povo enorme, eles tinham um hábito comum: buscar a Deus a cada manhã. Ai, pastor, mas eles não trabalhavam tanto quanto nós trabalhamos. Opa, talvez você trabalhe até menos que Moisés. Talvez você trabalhe até menos que Josué. Eles trabalhavam muito e ainda tinham tempo de buscar ao Senhor, porque isto era uma prioridade a eles. É por isso que quando eu leio a palavra do Senhor, levanta-se Josué de madrugada, né? Eu também percebo que todos que lideram o povo de Deus deveriam ter esse hábito de acordar de madrugada e buscar a presença do Senhor. É um fato de que Eucana e Ana levantavam-se de madrugada e adoravam perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Você percebe que eu estou indo os livros bem próximos para mostrar a vocês que eles tiveram sucesso, receberam a bênção de ter seu filho, mas eles eram pessoas que buscavam a Deus de madrugada. De madrugada você vai ouvir a voz do Senhor e você deveria parar o momento e buscar a Deus de madrugada. Devo buscar a Deus logo cedo, queridos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia ela acaba mostrando que Ezequias estabeleceu o culto ao Senhor e ele começa a iniciar o trabalho de Deus logo de madrugada. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou aos maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 20. Mais uma vez, o autor bíblico demonstra que eles levantavam de madrugada para fazer o trabalho do Senhor. E aqui eu trago uma, uma ajuda a você. Deveria você acordar muito cedo quando você for ao sábado, para que você chegue cedo à igreja. Às vezes, devido à correria da vida, a gente acaba se atrasando. Mas esses santos homens que tiveram bênçãos em sua vida eram pessoas que acordavam cedo para ir ao trabalho do Senhor. Será que nós também não deveríamos fazer isso? Buscar ao Senhor cedo no santo templo, acordar cedo para ir à igreja, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, passa pelo caminho de estarmos cedo na presença do Senhor, de você não chegar só depois. Sei que a vida é muito corrida, sei que temos muitas atividades, você deve ter familiares, filho, você deve morar longe, mas deveríamos nós priorizarmos o reino, porque esses santos homens, que foram pessoas de sucesso na vida espiritual, foram pessoas que colocaram o reino de Deus, em especial aqui, quando ia começar a cerimônia do culto, eles estavam ali cedo buscando ao Senhor. Bilbaldi aconselhou Jó a buscar a Deus logo cedo. Vocês sabem que eles estavam pensando que Jó tinha pecado, e era por isso que Jó estava sofrendo muitos problemas. Mas ele diz aqui: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Jó, capítulo 8, versículo de 5 a 6. Veja que Bilbaldi fala com Jó, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o porquê que você estava sofrendo, porque era um questionamento. Por que de tudo isso? Eu não sei, eu sou seu amigo, mas eu não sei por que você perdeu seus animais todos num dia, perdeu seus filhos, tudo desmoronou, tudo aconteceu de ruim na sua vida, mas se de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia e fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, irmãos, para Jó
aguentar o que aguentou, ele precisou seguir esse conselho do Bilbaldi. Ele acordou o quê? De madrugada para buscar a Deus, o Todo-Poderoso, e pedir o quê? Misericórdia. Se você deseja ter força suficiente para enfrentar os seus problemas, aqui está um justo conselho a você, um caminho a você seguir, uma trilha em que é mostrada de sucesso. Acordar de madrugada e buscar ao Senhor. Perceba que esse era algo comum nesses grandes homens que tiveram grandes lutas e grandes vitórias. Se você é um homem, uma irmã, um irmão que tem grandes lutas em sua vida, que também tem o sonho de ter grandes vitórias em sua vida, deveria você seguir esse conselho bíblico. Davi, ele se dirige aqui ao próprio Deus, dizendo: Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te busco, a minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Salmo 66, 63, versículo de 1 ao 3. Veja que Davi, ele traz essa declaração que de madrugada deveria buscar ao Senhor, e ele vem como se tivesse morrendo de sede de Deus. Assim como ele faz uma paráfrase aqui, né? A minha carne te deseja muito, como se a terra tivesse seca, como a terra se ela tivesse cansada, e que Deus fosse essa espécie de água, esse manancial de água. Então, quando a terra está muito seca, o que ela precisa? Da água. E ele se apresentava a Deus como alguém de madrugada que precisava de Deus, que buscava a Deus como se não houvesse amanhã. Portanto, eu percebo e eu concluo a minha mensagem aqui declarando a vocês que o Senhor, ele responde através da sabedoria personificada. Deus responde a vocês quando ele traz a seguinte declaração: Eu amo os que me amam. Olha só, Deus respondendo para você. Se você é um irmão que falou, Deus fala comigo, Deus responde para mim, Deus está falando, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios 8, versículo 17. Deus ama quem coloca ele em primeiro lugar. Deus ama quem ama a Deus. Deus ama e responde quem de madrugada me busca. Vão me achar, diz Provérbios 8, versículo 17. Então, se você fala, Deus, cadê tu, Deus? Onde o Senhor está, Deus? Eu quero ouvi-lo, eu quero falar com o Senhor, eu quero saber sua resposta, eu quero saber suas coisas. O texto vai dizendo: quem me buscar, ó, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Você quer achar Deus? Você quer que Deus te responda? Você quer ouvir a voz do Senhor? De madrugada me acharão. A Bíblia mostra que o próprio Jesus Cristo, eu não podia terminar minha mensagem sem antes mencionar o item máximo daquele que buscava a Deus. Jesus Cristo também tinha esse hábito, irmãos, de buscar a Deus de madrugada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ele orava de madrugada. Vocês lembram do episódio do Getsemane, onde ele estava orando, pediu até para Pedro, pediu para os outros para o ajudar, porque ele estava muito temeroso ali quanto ao futuro. E eles dormiram. Vejam, irmãos, de madrugada, Jesus Cristo buscava a Deus Pai. Marcos escreveu que a ressurreição de Jesus Cristo também se deu logo cedo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesus, quando ele ressuscita, ali, ao terceiro dia, ele dobra ali o pano. Isso aconteceu quando? De madrugada. Parece que ele, mais uma vez, traz esse exemplo para nós seguirmos de alguém que busca a Deus, mesmo sendo Jesus. Buscava a Deus, Deus Pai, no caso, de madrugada. E é por isso que eu proponho
que Deus ele começa a trabalhar logo cedo, irmãos. Quando você dorme cedo, Deus está restaurando o seu corpo. Quando é de madrugada que você busca a Ele, Deus está restaurando sua mente, está restaurando a sua vida espiritual. E é por isso que de madrugada deveríamos buscar. O trabalho de Deus, ele começa logo cedo. Então, deveríamos, nós que trabalhamos para ele, também começarmos cedo. E por isso que eu trouxe alguns desses personagens bíblicos aqui que de madrugada buscavam a Deus. Lembre-se que Deus mandou Moisés se apresentar a Faraó de manhã, logo cedo, como diz Êxodo capítulo 8, versículo 20. Deus ressuscitou o seu filho logo cedo, como diz Marcos 16, versículo de 1 ao 9. A Bíblia também mostra que Deus derramou o seu espírito no dia do Pentecostes, logo de manhã cedo, porque eles passaram que a madrugada orando, como diz Atos capítulo 2, versículo de 1, de 14 ao 18. Portanto, eu proponho, e a proposta de meu sermão é que você também, querido irmão, trabalhe com Deus. E esse trabalho de Deus começa logo cedo. E isso, logo depois, vai fazer com que você prossiga o seu dia de forma melhor, porque você começou com o pé direito na presença do Senhor. Aqueles que esperam em Deus vão receber a sua bênção, porque o buscam de madrugada, como é declarado em Salmos 121, versículo de 1 ao 8, e Isaías 64, versículo 4. Eu coloquei vários textos bíblicos aqui para embasar a minha mensagem, mas para trazer a você essa ideia muito correta e muito clara de que, se você deseja ter sucesso, é de madrugada que você encontra a Deus. Quer você ter essa bênção? Quer você ter essa restauração? Quer você ter a resposta que você tanto espera do Senhor? O texto bíblico diz que de madrugada você vai encontrar a Deus. Olha só, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Que Deus ajude você, que a cada manhã o sol ainda nem amanheceu, mas você já está na presença do Senhor. Deus vai se revelar a você. Vamos orar ao Senhor e pedir sua graça, sua bênção sobre nós neste dia.